Pedro, sou também, como acho que todos nessa mesa, não sei, advogado, doutorando em Direito Econômico na USP, professor dos cursos de pós-graduação da FGV Law, e trabalho com política pública. Dirijo uma organização do terceiro setor que auxilia o governo a desenhar a política de saúde urbana, seja mobilidade urbana, seja prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, etc. Já há algum tempo trabalho com mobilidade bastante forte, com segurança no trânsito e outras ações. Bom, como foi dito, aqui a minha proposta é falar um pouquinho de mobilidade e proteção de dados. Abriu? Bom, beleza. Eu sei que... Tá lá? Vamos lá. Eu tenho 3 temas centrais aqui, na real, que eu gostaria de abordar até o final dessa breve fala. Vou ver se eu demoro um pouquinho menos de 15 minutos para a gente provocar mais e ter mais tempo para perguntas. Captação ou coleta, abertura e proteção. Eu acho que a gente está num embate entre esses 3 tópicos quando a gente está falando de política pública, quando a gente está falando de externalidades positivas e negativas da captação massiva de dados, quando a gente está falando de coordenação de atitudes individuais, economia comportamental e resultado coletivo de determinadas ações. E, para isso, eu gostaria de, ao final dessa conversa com vocês, tentar instigar algumas ideias relativas a 3 perguntas, basicamente. Por que eu preciso de dados para mobilidade? Por que eu não posso simplesmente fazer política de mobilidade? Acho que essa pergunta é bem mais fácil de se responder. Que tipo de dados precisamos e quais devemos proteger? Então, eu preciso de todos os dados que eu coleto? Eu preciso abrir todos esses dados? Eu preciso usar todos esses dados? Eu preciso coletar todos esses dados? Eu posso processar todos esses dados? Que tipo de dados, aplicativos que eu usei para chegar aqui, em alguma, enfim, aplicação de mobilidade que me permitiu fazer uso de algum transporte para chegar aqui, pode coletar e não deve poder coletar? A gente tem que também saber uma questão de princípio aí. E, por fim, como lidar com a abertura, que é uma pauta muito forte na minha agenda e também é uma pauta muito forte hoje em dia em política pública, abertura de dados versus privacidade. Bom, eu sei que é um pouco clichê começar com perguntas para a plateia nesse tipo de evento, e eu fiquei com medo de fazer isso, mas se é clichê, é porque funciona. Então, eu queria saber como é que vocês vieram para cá. Alguém usou metrô? Beleza. Então, se alguém usou o metrô, muito provavelmente pode ter passado por essa... Desconfigurou, mas tudo bem. Ali é a porta da linha 4. Vocês ouviram falar do caso do reconhecimento facial da linha 4? O que aconteceu ali? Uma concessionária de serviço público coloca câmera de vigilância na porta da entrada do metrô. Enquanto cidadão, você pode não usar a linha 4? Pode. Simplesmente pode não usar. Mas serviços dependentes de infraestrutura, tradicionalmente, são chamados de monopólios naturais. Quando você tem um monopólio natural, você tem a inevitabilidade do consumo se você quiser usufruir daquele tipo de serviço. Então, consentimento não dá nem para brincar de conversar de consentimento aí, né? A gente tem que falar de regulação. O que pode e o que não pode. Mas o anexo X do contrato da linha 4 de metrô, que é uma PPP, concessão patrocinada, permite que ela faça uso diversos, ou quaisquer que ela achar possível, para captar receitas acessórias. E, de fato, as concessões patrocinadas são muito mais lucrativas que as concessões comuns no manejo de receitas acessórias. O metrô, empresa pública, na verdade, uma sociedade de economia mista, tem 6% da sua renda, da sua receita total anual, advindo de receitas acessórias. Já a linha 4 tem 12%. Tem diversas razões para isso, mas uma delas é a maior eficiência. Mas eficiência pode vir a custo de direitos? Eu posso vender cocaína na estação? É o melhor lugar para vender cocaína. Eu posso captar dados das pessoas sem consentimento ou de forma inadequada? Então, esse caso foi resolvido judicialmente, mediante provocação do IDEC, falando que não. Bom, alguns de vocês podem ter usado também o ônibus ou o bilhete único para fazer isso. E, mais recentemente, a gente está num debate disso aí. Se eu não tenho a minha fotinho no bilhete único, o que acontece? Alguém sabe? Recarga? Recarga limitada a R$ 43,00. O que isso gera pressão? Para eu ceder a minha foto, bonitinha, para o bilhete único. Porque senão eu vou ter que pegar aquela fila bendita toda vez que eu precisar recarregar. Essa aqui é um pouquinho mais distante, mas eu vim de bicicleta para cá e eu usei Strava. Usei Strava para mobilidade, não para esporte. Mas tem uma galera que usa muito para esporte, ou para mobilidade ligada a esporte. E o Strava fornece alguns mapas de calor.
E uma galera meio crossfiteira, tipo o Renatinho, começou a usar de forma muito intensiva isso aí. Só que esses crossfiteiros, eles eram do exército americano. O que aconteceu? Quando o Strava divulgou os mapas de calor mostravam onde tinha base secreta do exército norte-americano. Então, qual que é o dado final que foi coletado com uma perspectiva de mobilidade, enfim, de saúde, qualquer outra coisa? Qual que é o resultado final dessa abertura? Qual que é o resultado? Como a gente pode garantir um uso adequado desses dados? E são algumas das provocações que eu queria fazer para a gente começar a pensar em mobilidade urbana, desenho de política pública, regulação, abertura e uso de dados. Bom, acho que isso aqui é uma imagem constante aqui em São Paulo. Essa imagem está meio borrada porque a qualidade ela é ruim, mas ela, se eu não me engano, isso aqui é Henrique Schaumann com Rebouças e Brasil? É ali? Faria Lima com Juscelino. Isso, Faria Lima com Juscelino. O que aconteceu ali? O semáforo caiu, o semáforo parou de funcionar. Choveu, o semáforo para de funcionar em São Paulo. É a regra. Choveu, o semáforo para de funcionar, alaga e todo mundo chega atrasado na reunião. Alguém aqui já perdeu voo porque a mobilidade de São Paulo não funcionou? Alguém levanta a mão aí. Alguém já perdeu voo? Eu já perdi. Eu já perdi nessa avenida aqui, na 23 de maio. Eu saí com 3 horas de antecedência e perdi voo. Bom, por quê? No final das contas, por quê? Porque mobilidade depende de coordenação. Depende de coordenação de ações individuais para o resultado coletivo ser adequado. E, para isso, a gente precisa de dados. Para planejar, para induzir comportamentos, para desenhar política pública, e aí eu estou dando um passo atrás, sempre, eu preciso pensar em política pública, eu preciso pensar em incentivos, eu preciso pensar em custos, eu preciso pensar em qual o efeito coletivo de ações individuais descoordenadas. E, para fazer isso, eu preciso de bastante dados. E aí não é de hoje que eu tenho... que eu tenho interesse em buscar dados. E não é de hoje também que eu tenho um sonho de usar esses dados para gerar uma cidade do futuro. Quando eu falo numa cidade inteligente, uma cidade do futuro, uma mobilidade adequada, muitos de vocês vão pensar numa cidade como essa, não é? Muitos tantos vão ser um pouco mais saudosistas, vão pensar numa cidade como essa. Ou um pouco mais realistas, por assim dizer, e vão pensar numa cidade mais ou menos assim. Ou mesmo assim, que é um projeto um spin-off do Google, que é o Sidewalk Labs, que está fazendo uma Sidewalk Toronto. Mas, na real, o que a gente tem hoje ainda é isso. São efeitos inesperados ou indesejados de uma falta de coordenação de ações de mobilidade, porque a gente usa dados, mas a gente ainda não usa dados da forma intensiva, da forma massiva que a gente precisa para planejamento. A gente usa para muitas outras coisas, não para planejamento. Esse aqui é um dos mapas mais legais que eu acho que a gente fez lá no trabalho, que a gente tem um microponto para cada acidente de trânsito que aconteceu na cidade de São Paulo nos últimos 5 anos. São 124 mil acidentes. 6 anos, perdão. 124 mil acidentes. O que acontece? Ele reconstitui o viário. E não é só de acidente que a gente está falando. A gente está falando de mobilidade, integração modal, de construção da cidade. E é por isso que há muito tempo a gente tem uma construção... Por onde que eu tenho que apontar aqui? Uma construção coletiva do que é uma mobilidade adequada para todos e não só para uns. Quando a gente pensa em algum tipo de política pública que é pensada para liberdade individual absoluta, a gente pode achar que aquilo vai gerar os efeitos necessários de mercado. Mas essa aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos com mais de 100 cidades. Esse padrão de via, que é livre, se eu quiser andar de bicicleta naquela faixa ali, eu ando. Mas quem anda de bicicleta onde não tem ciclovia? Só malucos como eu, que descem no meio do Rebouças. Mas se eu desenho a rua mais assim, se eu tenho mais informação, se eu coordeno o interesse, se eu trabalho com incentivos de forma adequada, eu consigo um resultado mais adequado para todo mundo. Eu consigo carregar 2,4 mais pessoas de um lugar para o outro. Eu estou falando de um país carrocêntrico, tá? Foram mais de 100 cidades nos Estados Unidos que fizeram essa pesquisa, com dimensões urbanas monumentais. Então, trajetos longos, que não dá para você depender o tempo todo de a pé, ou bicicleta, ou mesmo ônibus, como a gente faz aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo a gente tem um pouquinho mais complicada a situação, né? Esse mapa me mostra como que a forma das cidades é afetada pela mobilidade, como que a mobilidade reforça desigualdades na cidade e como que eu preciso usar dados para mudar isso. E aí que está, e a partir daí eu vou encaminhar para toda a discussão de dados e abertura mesmo. Essa manchinha amarela, vermelha, mostra zonas de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Essas zonas de vulnerabilidade social estão nas margens da cidade, evidentemente. Aquele borrão roxo ali é um mapa de calor de onde tem trabalho na cidade de São Paulo.
A concentração de trabalho na cidade de São Paulo ela é monumental. Ela desconcentra, inclusive, a concentração de trabalho no Brasil. Eu tenho gente que viaja 25 quilômetros por dia dentro da mesma cidade, ou 35 quilômetros por dia dentro da mesma cidade, para chegar no trabalho e voltar. Eu tenho gente, não, eu tenho mais que o Uruguai. Daqui, 5 minutos, beleza? Daqui para cá, mora mais do que em todo o Uruguai. Não em Montevidéu, todo o Uruguai. E eu carrego essa galera daqui para cá e de volta. Eu preciso ser eficiente. Eu preciso ser muito eficiente. E não é à toa que, em 1968, o metrô criou a pesquisa Origem e Destino, para entender onde as pessoas moram, onde elas querem ir, quais tipos de viagem elas fazem, se é só trabalho, se é para lazer, que tipo de viagem é feita a trabalho e a lazer, qual a dinâmica urbana. E a gente tem essa divisão modal na cidade de São Paulo a partir dessa pesquisa do metrô. Mas essa é uma informação muito simples, né? A gente trabalha com dados nível 1. A gente tem que trabalhar com dados de uma forma um pouco mais sofisticada. Um exemplo disso é esse gráfico de acidentes que a gente trabalhou nessa consultoria que a gente faz com a Prefeitura de São Paulo. Qual que é a concentração de acidentes por hora do dia, por semana do ano? Tem algum impacto da mudança de horário de verão nos acidentes? Como que eu vou tratar a mobilidade? Como que eu vou tratar a segurança no trânsito? Então, em algumas vezes eu vou tratar com iluminação pública. Mas eu tenho que ir além, porque se eu quero a tal Mobility as a Service, não sei se vocês aqui já ouviram falar desse termo, eu não quero mais ter um carro, eu não quero mais ter um metrô, eu quero chegar do ponto A ao ponto B, não importa a forma que eu chegue. Para fazer isso, eu preciso de coleta, processamento real-time de dados e integração, porque senão eu não consigo planejar do ponto de vista do governo. Como é que eu vou fazer a Zona Azul Digital com 5 operadores credenciados pela Prefeitura de São Paulo se eu não tenho informação dos 5? Eu preciso ter informação dos 5, jogar numa API para todos os 5, ou 6, ou 7, quantos estiverem credenciados, poderem saber onde tem vaga para indicar para os seus clientes onde estacionar seu carro. Mas mais do que isso, eu posso usar esses dados, enquanto poder público, para orientar a minha fiscalização, para orientar o meu planejamento. Isso aqui é um trabalho que a 99 fez para mostrar para onde tem demanda de táxi ou veículos de aplicativo à noite, que é uma boa proxy, ou seja, um bom indicador de onde as pessoas podem estar bebendo e dirigindo. Se uma pessoa foi de táxi, provavelmente um amigo está lá bebendo e dirigindo. Então, a gente pode fazer operações de fiscalização do trânsito naquela região para prevenir que as pessoas vão de carro para lá. Mas eu preciso disso também para planejar, não só isso, mas outras informações, para planejar mobilidade como um todo. Onde está faltando ônibus, onde o pessoal está pedindo muito Uber à noite no final de uma estação de metrô, e por aí vai. O problema é que tipo de dado eu vou ter acesso? Que tipo de dado a prefeitura tem que ter acesso? Que tipo de dado o governo tem que ter acesso? Que tipo de dado a população tem que ter acesso? Quando eu estou falando desses aplicativos privados ou dessas soluções privadas de mobilidade. E aí a minha preocupação aqui não é nem a identificação, a divulgação de dados pessoais de forma direta. É a possibilidade de desidentificação, porque dados de mobilidade, via de regra, são georreferenciados e dizem muito a ver com o seu perfil de vida. E com isso você consegue desidentificar. E esse foi um estudo que foi feito pelo Todd Schneider, que é um cientista de dados americano, que pegou os dados do City Bike, em Nova York, que foram abertos, milhões de linhas de dados, processou aquilo e com informações. Se o usuário era um usuário anual, gênero, ano de nascimento, dia e hora, e estação que ele pegou a bicicleta, ele conseguiu identificar usuários únicos em 50 e tantos % das vezes, sendo que com um percentual muito maior para mulheres. Porque a mulher tinha menos usuários, então ele conseguia identificar mais quem eram os usuários únicos. Ou seja, ele consegue falar, essa pessoa aqui é sempre a mesma pessoa, pegando a bicicleta na Faria Lima com Rebouças e deixando no Paraíso, em algum lugar. Isso não identificou ainda aquela pessoa com seu nome, mas com alguma outra base ele consegue chegar lá. E a gente precisa entender, então, qual o limite da abertura dos dados, porque, da mesma forma, e isso foi muito bem colocado pela Miriam do embate, da mesma forma em que eu tenho esse risco de exposição, eu tenho um uso monumental. A partir do momento que a empresa me fala onde as pessoas estão circulando de bicicleta, eu consigo identificar a demanda reprimida para ciclovia. E esse mapa ficou famoso, que ele construiu esse mapa, esse Todd Schneider, com um mapa de calor do uso das bicicletas. Então, tem uma dinâmica de incentivo para as bicicletas onde já tem ciclovia, mas também tem identificação de onde não tem. Isso é Manhattan ali, a ligação com Brooklyn. E a gente está passando por esse problema no Brasil, na China e em tantos outros lugares. Se a gente começar a identificar
reconhecimento facial das pessoas, a gente vai talvez ser multado quando chegar na calçada. A gente começa a atravessar fora da rua e recebe um SMS na calçada quando chegou do outro lado. Primeiro que multar pedestre não funciona, tá? Parênteses na história dos dados. E é errado. Segundo, que eu não sei se é esse tipo de sociedade que a gente quer. E ela já está acontecendo. E é um pouco do dilema... Está voltando, ao invés de passar para frente. Foi. E esse é um pouco do dilema que a gente está lidando aqui em São Paulo agora. A gente apoiou a cidade a abrir a base de dados de acidentes no trânsito, evidentemente desidentificados, mas ela é uma base de eventos raros. Vou finalizar nesse minuto. Ela é uma base de eventos raros. O problema vem depois, quando a gente começa a ligar base de acidente de trânsito com base de infrações, com base de radares. Quando eu começar a cruzar diferentes bases de dados massivas, qual que é o limite da abertura? É um pouco essa a minha dúvida. Quando que eu consigo abrir, quando que eu consigo tratar desses dados de forma adequada ao planejamento de política pública e quando que eu consigo quebrar os monopólios também pela abertura, dado que eles têm o poder do uso de dados maior do que todo mundo. E, no final das contas, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo política pública, uso de dados, etc., para as pessoas. E se a gente não está fazendo uma sociedade melhor, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo. Obrigado.